livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. É outro profeta, tá, irmãos? Não é o profeta aqui não, é o outro profeta. Tem o profeta Ezequiel daqui também, mas é o profeta Ezequiel da Bíblia. Ezequiel 37, uma passagem bastante conhecida, mas como costuma se dizer, a palavra do Senhor se renova a cada dia e a cada momento que nós abrimos ela, né? Amém? Ezequiel, capítulo 37, por gentileza. Aleluia. Apenas um versículo da nossa meditação. Os irmãos aqui contrários, amém? Amém. Estarei no versículo 9 e no 3 peço que a Madre Teresa vai estar repetindo novamente, por gentileza, este mesmo versículo 9, amém? Ezequiel 37, versículo 9, que a qual diz: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A igreja, o 9 novamente. 1, 2, 3. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Podeis tomar vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de estar entrando na introdução, logo após na pregação, quero estar, como de costume, agradecendo a Deus por mais essa misericórdia que nos concede, e também o nosso presbítero Ezequiel por mais esse voto de confiança, amém? Que é quando nos encontramos ontem no supermercado, ele falou: Varão, tá difícil sei lá, trazer uma palavra lá na terça-feira. Eu falei: não, terça-feira eu vou lá. Então, desde já quero agradecer, todo o coração por essa rica oportunidade de estar fazendo o que eu gosto de fazer, que é qual é de pregar a palavra do Senhor. E já entrando na introdução, de acordo com esta palavra de Ezequiel 37, vem nos relatando os primeiros versículos, que é a qual o Senhor leva o profeta Ezequiel, conforme nós bem conhecemos esta passagem, muito pregada, muito conhecida, que é a qual o Senhor leva o profeta Ezequiel em espírito, num vale de ossos secos. E a Bíblia enfatiza dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos. A própria palavra diz sequíssimo. E ele enfatiza dizer, ainda estando na introdução, que é a qual o Senhor levando o profeta Ezequiel naquele vale de ossos sequíssimos, a palavra enfatiza dizer que é a qual ali o Senhor faz a seguinte pergunta para o profeta Ezequiel. E assim o Senhor pergunta: Ezequiel, poderão estes ossos secos reviverem? E assim o profeta Ezequiel poderia muito bem dizer: Senhor, claro que poderão. Quem está aqui não é qualquer pessoa, é um profeta do Senhor. Mas não, o profeta Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Ou seja, jogou toda a responsabilidade, toda a majestade, todo o poder para o Senhor. Senhor, tu o sabes. E assim o Senhor começa a dar ordem para o profeta Ezequiel. E Ezequiel vem nos dizendo: e profetizei como o Senhor me deu ordem. E assim profetizou aqueles ossos sequíssimos, que a qual estavam apenas de um corpo, aquele exército de soldados só no osso sequíssimo, uma perna aqui, outra perna lá, um braço ali, outro braço lá, uma cabeça aqui, um crânio lá, ou seja, o corpo espalhado, aquele exército de soldados. E assim, para te dizer que o Senhor ordenando ao profeta Ezequiel, assim o profeta Ezequiel ordenou, e veio carne, aquele braço que estava lá no outro lado veio certinho juntar, assim
um ombro certo, do corpo certo, um braço veio no corpo certo, a perna veio no corpo certo, ou seja, cada osso se juntou aos seus ossos, e assim cada membro do corpo de cada soldado veio certinho, se juntando um ao outro. E a Bíblia enfatiza dizer que veio pele, veio nervo, veio carne, mas já havia um porém, aquele exército ainda estavam no chão, estavam de ossos sequíssimos, veio carne, veio pele, veio osso, já cada membro do corpo certinho no seu devido lugar, mas porém aquele exército estava caído no chão. E a Bíblia vai te dizer que o Senhor diz, profetiza ao Ezequiel, aos 4 ventos do canto da face dessa terra, aos 4 ventos do canto da face dessa terra, para que assim venham se apoderar nesse exército, para versículo 9 que nós lemos, para que vivam. E assim o profeta Ezequiel profetizou aos 4 ventos dos 4 cantos da terra, e veio aqueles ventos, se apoderaram sobre aquele exército. Aí sim aquele exército se pôs de pé, e a palavra vai te dizer que é a qual o Senhor, olhando aquele povo, aquele exército, ali de pé, assim ele começa a explicar ao profeta Ezequiel que a qual aquele vale de ossos sequíssimos representava a situação que a qual estava o povo de Israel. E ele vai te dizer a santa palavra do Senhor que o Senhor não estava se agradando em tal situação, que a qual ali a nação de Judá e a nação de José estavam separadas, estavam desunidas, e assim ele numa representação manda o profeta Ezequiel pegar 2 madeiras, pega uma, põe de pé na sua mão, e o Senhor dá novamente a ordem, pega outra e põe na outra mão, e assim o Senhor diz, agora junta essas 2 madeiras na sua mão, profeta Ezequiel. E assim o profeta Ezequiel juntou aquelas 2 madeiras, e ele disse, assim eu quero que seja as 2 nações, a nação de Judá e a nação de José, para que venha se unir novamente. Agora, saindo da introdução e entrando na ministração, na pregação, de acordo com a qual nos faz entender o Espírito Santo, que a qual na pregação, que assim lá atrás no começo, conforme foi dito na introdução, que assim o Senhor levou em espírito o profeta Ezequiel, e assim fez a seguinte pergunta para o profeta Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver estes ossos secos? Assim o profeta Ezequiel respondeu, mas Senhor, tu o sabes. Conforme já dito, agora repetindo, o profeta Ezequiel poderia muito bem dizer, Senhor, que pergunta é essa? Se poderão reviver estes ossos sequíssimos, Senhor? Não é qualquer pessoa que a qual está aqui é o profeta do Senhor. Aqui eu oro de manhã, de noite, de madrugada, Senhor. Senhor, que pergunta é essa, Senhor? Que é como o Senhor está me fazendo, Senhor. Porém, aqui é um profeta do Senhor. Isso ainda pergunta se poderão reviver estes ossos. Mas não, o profeta Ezequiel, na maior humildade, disse, Senhor, tu o sabes. Ou seja, já mandou toda a ordem para o Senhor. Ele que dizer, automaticamente dizendo, Senhor, sim, esses ossos sequíssimos, o Senhor sabe se poderão reviver ou não. Se o Senhor quiser reviver, eles reviverão. Mas se o Senhor não quiser também, esses ossos sequíssimos não vão de reviver. Vivemos no meio de uma nova geração de pessoas exaltadas, que a qual dizem, Senhor, é qual dizem, Senhor, é eu que estou aqui, Senhor. Se eu não orar, nada acontece. Sou eu que jejuo nesta igreja, sou eu que faço a obra nesta igreja, sou eu que prego a palavra nesta igreja, sou eu que limpo a igreja, não tem mais ninguém não. Sou eu que faço tudo nesta igreja. Se eu não fizer, nada acontece. Se eu não orar, o Senhor não cura. Se eu não buscar a face do Senhor, as portas não são abertas. Ei, se eu não quiser fazer a obra do Senhor, não vai parar por causa de mim não. Se eu não quiser pregar mais, o Senhor tira o diácono Wesley Hugo e levanta outro que está lá fora e traz para a tua presença, liberta, transforma, purifica, para pregar a palavra no meu lugar. Se eu
insubstituível, você não é. Se nós não quiser fazer, o Senhor irá levantar outro para fazer. Mas eu limpei a igreja. Prefeito Ezequiel, eu limpei a igreja hoje, tá? Ninguém me ajudou, eu limpei sozinho. Prefeito Ezequiel, teve um ensaio, mas só foi eu e 2 irmãos. Outras irmãs não teve compromisso de ir. Se eu não fosse, não teria nem ensaio. Profeta Ezequiel, eu que fui lá para fazer a obra, presbítero Ezequiel. Mas presbítero Ezequiel, como é a ovelha do nosso presbítero Ezequiel, com todo respeito, se eu não fosse lá, meu pastor, ali aquele enfermo não ia ser curado. Presbítero Ezequiel, meu pastor, sou eu que fiz. Se eu não fosse lá visitar o irmão não teria se levantado, não. A Bíblia pode dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 3, o que faz a tua mão esquerda, a tua direita não precisa fazer. Não é para pregar, depois dizer, viu como é que eu preguei bem? Não é para louvar o nome do Senhor, depois dizer, viu que voz bonita que eu tenho? Não é para orar e depois dizer, viu que unção na minha voz na hora que eu oro, que eu tenho? Eu jejuo 2 horas, 3 horas, não é para fazer as coisas para o Senhor e depois ficar compartilhando, depois de estar falando para todos, não. A nossa recompensa vem do céu. Aleluia. Procede-se dizer a palavra do Senhor já na ministração, na pregação. O Senhor dá ordem, vem, profetiza a estes ossos para que vivam. Profetiza para que venham os nervos às suas peles. Depois profetiza ao Espírito para que vivam. Primeira parte, deu ordem para profetizar, e a qual o Senhor dá ordem, vai, profetiza, Ezequiel, para esses ossos secos, sequíssimos. E assim profetizou. Então profetizei como o Senhor me deu ordem. E assim veio carne. Cada osso, cada perna, cada membro do corpo veio no seu devido lugar. Cresceu os nervos, cresceu a carne, cresceu a pele. Mas tinha um porém. Conforme já disse na introdução, agora na ministração, aconteceu um grande milagre, um grande reboliço, conforme a Bíblia fala. Houve um grande reboliço, mas porém o exército ainda estava no chão. Aquele exército permaneceram no chão. Aí o Senhor, vendo aquilo, nos faz recordar na parte que é lá em Gênesis, na criação do homem, quando o Senhor estava criando Adão. A Bíblia vai dizer que a qual ele fez como se fosse um bonequinho. Assim veio um vapor do chão e assim fez a imagem, conforme o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Porém aquele homem, Adão, ainda estava no chão. O Senhor preparou a parte dos olhos, a parte do nariz, a parte da boca, os dedos do pé, dos pés, das mãos. Mas porém Adão ainda estava no chão. Aí para Adão ter vida, a Bíblia vai dizer que o Senhor foi na narina de Adão e soprou o fôlego de vida em Adão. Depois que o Senhor soprou assim na narina de Adão o fôlego de vida, Adão esteve de pé. Aí o profeta Ezequiel não é diferente, estava no chão, mas depois que o Senhor deu a ordem para que assim profetizasse de novo aos 4 ventos dos 4 cantos da terra, para vir os 4 ventos. Aí depois que veio os 4 ventos, depois que os 4 ventos se apoderaram daquele exército, aqueles exércitos que estavam caídos, se colocaram de pé. Podemos dizer que a qual na primeira parte, na primeira profecia, na representação que houve ali, aquele exército que o profeta Ezequiel profetizou pela primeira vez. E assim veio carne, veio ossos, veio pele, mas
aquele exército estava no chão. Faltava algo, o Espírito. Então, antes do Espírito, eles estavam com pele, com corpo, com nervos, mas sem o Espírito, permaneciam no chão. No dia de hoje, na área espiritual não é diferente. Estão muitos pregando a palavra do Senhor, estão louvando, estão pregando, estão orando, estão louvando, estão fazendo a obra do Senhor, mas permanecem caídos no chão. Está faltando a segunda profecia. Tem o corpo, tem o dom da palavra, tem o dom do louvor, mas não tem a presença do Espírito Santo do Senhor. A carta da Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, o Senhor diz para nós assim colocar o capacete, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação e a espada, aqui está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas não adianta eu pegar a espada do Espírito se eu não tiver o Espírito. Não adianta eu louvar ao Espírito Santo se eu não tenho o Espírito Santo. Não adianta eu orar ao Senhor se eu não tenho a presença do Espírito Santo do Senhor. Não adianta eu pregar a palavra se eu não tenho a presença do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus! Glória a Deus! Está louvando, mas não tem a presença do Espírito Santo. Está pregando até mesmo bonito, mas não tem a presença do Espírito Santo. Está orando com uma unção, mas não tem a presença do Espírito Santo. Está pregando a palavra, está subindo o monte, está descendo o monte, mas não tem a presença do Espírito Santo. A carta das revelações de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Muitos usam, quando vai fazer o apelo para os que estão afastados da presença do Senhor. Não estamos dizendo que está errado, amém. Nós pegamos como referência este versículo de Apocalipse 3, versículo 20. Vem, meus irmãos, volte para Jesus. Ou você que nunca voltou, mas aceita Jesus, porque Apocalipse 3, versículo 20 diz que o Senhor está à porta, está batendo na porta. Sim, podemos citar tal versículo na hora do apelo. Mas se nós formos olhar dentro da palavra do Senhor e analisarmos o subtítulo, nós iremos entender que este versículo de Apocalipse 3, versículo 20, não estava direcionada às ovelhas perdidas, não. Não estava direcionada àqueles que estão afastados da presença do Senhor, não. Mas o subtítulo diz que esta é a 7ª carta para a igreja, para o anjo da igreja esta de Laodiceia. Ou seja, este versículo está servindo para muitas igrejas no dia de hoje. Que é qual vivemos no meio da nova geração, que assim a pessoa está louvando o louvor e quem está ouvindo ouve a voz bonita que a irmã louva, com vozeirão bonito, com a letra do hino, chega até chorar. Mas para muitas dessas irmãs que louvam e para muitos desses irmãos que louvam, o Senhor Jesus está pro lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Muitos estão orando e muitos ouvem dizendo: rapaz, aquele irmão tem uma unção na voz para orar ao Senhor, para buscar a presença dele. Rapaz, que irmão cheio da unção. Mas muitos desses irmãos que estão orando com unção, ou dizem que é unção, e muitas dessas irmãs que estão orando, o Senhor Jesus Cristo está pelo lado de fora do coração desses irmãos, dessas irmãs, dizendo: eis que estou à porta e bato. Aleluia! Rapaz, aquela irmã todos os dias ora pela madrugada. Toda madrugada ela ora. Aquele irmão desce, sobe monte. Mas para muitos desses que estão gastando garganta, perdão não pela palavra, mas pela expressão, que é como muitos desses que estão gastando a garganta, sobe e desce monte, faz meio
Mas primeiro temos que tomar uma atitude. O Senhor está dizendo: para de perder tempo sem a minha presença. Para de perder tempo todos os dias na igreja, sendo que você está no tertino do inferno. Se conserta, se consagra, se reconheça. Conserte o teu altar. Mas nessa segunda parte, podemos ver que é a qual eu serei com ele e ele será comigo. Quando ele diz eu serei com ele, Jesus dizendo eu serei com o Wesley Hugo, ele está dizendo o Wesley Hugo vai ser para o Senhor. Olha o português. Jesus está dizendo primeiro eu serei com ele, ou seja, o Wesley Hugo tem que ser para o Senhor, para depois, conforme o Senhor diz, e ele será comigo. Aí depois que o eu será com o Wesley Hugo, aí sim ele vai ser comigo. Depois que o Wesley Hugo será para mim, aí sim depois eu serei para ele. É o Senhor dizendo: eu quero trabalhar na tua vida, meu filho, eu quero trabalhar na tua vida, minha filha, mas precisa de uma atitude tua, precisa do teu primeiro passo, precisa de uma posição tua, precisa de um conserto teu para eu poder operar. O Senhor disse para Josué, no profeta de Josué, para o povo de Israel, dizendo: santificai-vos o povo, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu quero fazer maravilha no meio de vós, mas eu quero que vocês se santifiquem. É o Senhor dizendo: eu quero curar, mas precisa do teu primeiro passo. Para mim curar, você tem que me orar primeiro. Eu quero abrir as portas para você, mas para mim abrir as portas para você, você tem que me buscar primeiro. Eu quero garantir a tua vida eterna. Eu quero cantar a eu quero garantir a tua salvação, mas para mim garantir a tua salvação, você tem que obedecer a minha palavra, os meus estatutos, o meu mandamento, os meus preceitos, o meu Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro você, depois o Senhor. Vemos em Mateus, Evangelho de Mateus, o Senhor disse para discípulo Pedro: tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Capítulo 16, se não falha a memória. E prosseguiu dizendo: e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Não é tudo que será ligado no céu depois será ligado, não, e tudo que será desligado no céu será desligado, não, primeiro na terra. Tudo que será ligado na terra, primeiro na terra, depois será ligado no céu. Tudo que for desligado na terra, aí depois que desligar na terra, aí será desligado no céu. Ou seja, é o Senhor dizendo: uma atitude tua, é uma posição, é primeiro você que tem que dar o primeiro passo, você que tem que abrir a porta do teu coração para me poder entrar, para me poder agir. E quando você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou operar, eu vou agir, eu vou curar, eu vou fazer maravilhas, o impossível, o sobrenatural na tua vida. Depois que você abrir a porta do teu coração, eu irei entrar e te surpreender. Mas primeiro você, depois eu. Um dos filósofos diz: uma ação gera uma reação. A ação vem de nós, já a reação vem de Deus. Depois que você tomar uma ação, aí eu vou me levantar do meu trono e vou te honrar, vou te abençoar, vou ouvir as tuas orações, eu vou te surpreender. Depois que você tiver uma ação, irei entrar com a minha reação, com o meu poder, com a minha majestade. Prossegue-se dizer a palavra do Senhor. Profeta Ezequiel profetiza. Aí depois que ele profetiza, na segunda profecia, vem
os 4 ventos dos 4 cantos da face da terra e se apoderam naquele exército. E quando o Espírito, quando os ventos vêm, aí sim, versículo 9, um pouquinho mais depois, o 9 cita sobre isso, mas depois do acontecimento, versículos depois do versículo 9, de Ezequiel 37. Aí depois que veio os ventos dos 4 cantos, aí sim o povo se levantou de pé. Isso explicou para o profeta Ezequiel: meu servo, esta é a situação que está o meu povo. Esta é a situação que está o povo de Israel. Eles estão como os ossos secos. Eles estão como ossos sequíssimos. Eles já não estão mais obedecendo a minha palavra. Conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem que estão vivos, mas estão mortos. O Senhor Jesus Cristo, conforme muitos estão nessa tal situação, fez algumas comparações do ser humano com um copo de água ou qualquer outra bebida, que depois de gerar aquela bebida, lava-se a beirada do copo, mas quando vai olhar no fundo do copo, permanece sujo. Assim é a situação de muitos. Por fora, está pregando a palavra, está de terno, está de saião, de vestidão, chega a estar varrendo a rua, mas parece que está bonito por fora, mas está feio por dentro. Está limpo, está cheiroso por fora, mas está catingando, está imundo, está sujo por dentro. Jesus Cristo fez outra comparação também. A árvore, que é qual por fora, aquelas folhas verdeadas, verdinhas, bonitas, mas quando vai bater no toco da árvore, aquela árvore está oca, ela está vazia, está bonita por fora, mas por dentro ela não tem nada, está vazia por dentro. E fez outra comparação também a um sepulcro caiado, que é qual por fora, aquela pedra daquele sepulcro, aquele azulejo, aquela pedra de mármore, chega a brilhar quando bate o reflexo do sol, mas se abrir aquele sepulcro, irá ver a carniça que está ali dentro. Assim está a situação de muitos, que a qual apresenta uma forma dentro da igreja, perto dos irmãos, mas só o Senhor sabe o que esse irmão, essa irmã apronta dentro de casa. Dentro da igreja, glória a Deus e aleluia, mas dentro de casa, fala cada palavrão, cada besteira, que o Espírito Santo tem que tampar os ouvidos para não ouvir tais barbaridades. Dentro da igreja, está abraçando o irmão, está abraçando um ao outro, dizendo: eu te amo, meu querido, eu te amo, meu irmão, mas no coração está com rancor de alguém, está com mágoa, está com raiva, não suporta ver o próximo. Na igreja, terno bonitinho, calça até o pé, saia vertido bem longo, mas dentro de casa, o Espírito Santo tem que tampar os olhos para não ver a nudez daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher. Será que ser crente é somente dentro da igreja? Será que nós somos servos do Senhor somente dentro da igreja, ou somente quando estamos perto ou juntamente com nossos irmãos? Crente que é crente em todo lugar. Servo do Senhor, que é servo do Senhor, é servo do Senhor em todo lugar. Cristão que é cristão em todo lugar que estiver. Evangélico que é evangélico em todo lugar que estiver. Cidadão do céu, que é cidadão do céu, é cidadão do céu em todo lugar que estiver, independentemente de onde estiver, seja na praça, seja no parque, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja
Prossegue-se dizer. Agora, profeta Ezequiel, já terminando, pega uma madeira. Peguei, Senhor. Com a outra mão vazia, pega outra madeira. Peguei, Senhor. Agora junta estas duas madeiras uma na outra. Juntou. E o profeta Ezequiel, não entendendo o mistério, não entendendo o que o Senhor estava dizendo, logo mais o Senhor foi e explicou o mistério para o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, de um lado dessa madeira na tua mão representa a nação de Judá, e na outra mão, que é qual está a outra madeira, representa a nação de José. E agora nesse afastamento representa a situação que Judá e José, essas duas nações elas estão desapercebidas, elas estão desunidas, elas estão separadas, elas estão em intriga. Agora junta a tua mão, juntei. Agora isso daí representa a situação que eu quero que essas duas nações estejam juntadas, unidas, pelejando junto, guerreando junto, um ajudando o outro junto. Meu Deus, aleluia. É o Senhor dizendo: eu não opero em casa de contenda. Eu não opero numa igreja onde há intriga. Eu não opero numa igreja que é qual há uma separação. Eu não opero no reino dividido. É o Senhor dizendo que Ele quer mais união. Salmos capítulo 133, versículo 1, todos nós já sabemos, nos relatou o salmista Davi: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas vivemos no meio da nova geração em que a qual o irmão que está cantando juntamente com os jovens não consegue olhar para um companheiro, para um integrante dos jovens, tem um rancor no coração. Que adoração é esta? As irmãs estão louvando até juntas, mas por ela nem vinha no culto porque a outra irmã fulana está no culto. Que adoração é esta? Muitas vezes está dentro da casa do Senhor, mas está com o rancor do teu irmão e diz: ah, eu só vou na igreja, senão os irmãos vão querer puxar no meu pé, senão o pastor vai me colocar de banco, mas por causa do fulano da fulana, por mim eu nem ia, por mim nem na igreja estava mais. O Senhor quer uma união. O Senhor quer que nós nos juntamos, não para pelejar um irmão contra o outro, um pastor querendo ser melhor do que o seu próprio membro, um presbítero querendo tomar a frente do evangelista. Não, é um ajudando ao outro com aquele elo, com aquela ligação, com aquele mesmo propósito, para assim nós vencermos e lutarmos na posição, na direção de guerra, na posição certa, conforme apóstolo Paulo disse na carta da Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos adiante, que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda potestades e hortes malignas. E esta é a palavra que o Senhor deixa em cada coração, em cada mente, principalmente no meu, porque, conforme costumamos dizer, a palavra corta aqui, para depois se espalhar para os ouvintes. Primeiro corta aqui, para depois se espalhar. Primeiro puxa aqui, para depois puxar aí. Ela exorta aqui, para depois exortar aí. Ela vem como bênção aqui, para depois ir como bênção aí. E aquilo que o Espírito Santo não conseguiu aparecer em cada coração, em cada mente, por misericórdia da minha vida, que o próprio Espírito Santo venha permanecer palestrando em cada coração, em cada mente, pessoalmente, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.